Boa noite, Teresópolis. Estamos começando mais um programa OAB em Foco. Eu sou o Nelson Filho, tenho aqui do meu lado hoje o advogado Guilherme Paim, que todo dia de programa ele fala sobre direito ambiental. Mas hoje nós vamos fazer um programa inteiro, ele geralmente fala 10 minutinhos. Hoje vamos fazer um programa inteiro com o Dr. Guilherme, porque existem algumas dúvidas em relação à propriedade, a pessoa compra um imóvel, pode fazer, pode plantar, recuo de rio, essas coisas assim. Nós vamos falar no próximo bloco o programa inteiro com o Dr. Guilherme Paim. Eu vou abrir o programa de hoje fazendo um convite da OAB para os nossos amigos advogados. Na próxima semana, dia 13 de agosto, a comissão de eventos da OAB, presidida pela nossa amiga doutora Marcela Paiva, está organizando um jantar em comemoração ao Dia do Advogado. Esse jantar, esse evento vai acontecer no Casarão Vila Nova, que fica ali na entrada do bairro Beira Linha, naquela entrada perto da Casa de Vídeo, o primeiro restaurante ali do lado direito, logo que você passa a ponte, Casarão Vila Nova. Vai acontecer dia 13 de agosto, a partir das 20 horas e 30 minutos. Um jantar, né? Está incluso as sobremesas, buffet de saladas, está incluso tudo. Inclusive tem bebidas, vinho, tinto, vinho branco, alguma coisa assim, cerveja. É bom você ligar para a OAB e se informar direitinho. O ingresso duplo, não é de casal, duplo. Você compra 2 ingressos por R$50 ou o ingresso por R$30. Maiores informações, entra em contato com a nossa subseção aqui, com a Henriette ou com a doutora Marcela Paiva, tá certo? Eu vou fazer um pequeno intervalo comercial, volto em seguida entrevistando o nosso amigo doutor Guilherme Paim, falando sobre direito ambiental relacionado à propriedade. Fique com a gente, é um breve intervalo comercial e a gente volta já já. Olá, Teresópolis, estamos de volta, começando o programa OAB em Foco, entrevistando o Dr. Guilherme Paim, que toda semana tem 10 minutinhos para falar sobre direito ambiental. Mas hoje nós decidimos fazer o programa inteiro com o Dr. Guilherme, que vai falar sobre propriedade urbana e rural, direito ambiental, área de recuo de rio. Dr. Guilherme, boa noite. Boa noite, Nelson. Dr. Guilherme, vamos começar lá. Qual a função social da propriedade urbana e rural? Nelson, hoje a propriedade, os proprietários, né, de alguma propriedade ou posse, eles não podem mais fruir, gozar da propriedade ao seu bel dispor, ao seu bel prazer. Então a propriedade hoje, ela existe limitações administrativas pré-existentes ao direito de propriedade. O artigo 1228 do Código Civil de 2002, eu vou dar uma lida aqui só para interpretar isso melhor. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Aí no parágrafo 1º, nós já começamos a sentir os efeitos. O direito da função social da propriedade. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Então, o próprio Código Civil, que anteriormente, de 16, ele tinha uma visão estritamente individualista sobre a propriedade, no Código Civil de 2002, procurou-se reformar isso e criar limitações administrativas. Já a Constituição da República de 1988, também no seu artigo 5º, ela garante o direito de propriedade no inciso 22 e no inciso 23 ele coloca lá, a propriedade atenderá à sua função social. No artigo 182 também da Constituição da República, nós iremos encontrar lá a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. No parágrafo 1º, o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e desenvolvimento e de expansão urbana. Aí veio o parágrafo 2º. A propriedade urbana
cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de organização da cidade expressa no plano diretor. Então, o que acontece? No artigo também 184, nós trabalhamos também da função social da propriedade em área rural. O que acontece? Hoje, diante dessas limitações, eu até falei com o Nelson sobre isso hoje, nós temos que ter muito cuidado na hora de exercer esse poder sobre a nossa propriedade. Nós temos que entender que, acima disso tudo, existe o direito de propriedade diante das suas limitações pré-existentes. Tem certos requisitos para você utilizar sua propriedade. Não é simplesmente você chegar lá hoje ou comprar uma propriedade e jogar, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui básico que todo mundo conhece, jogar todas as árvores no chão e tudo certo. Isso não vai ocorrer. Pode até acontecer se não houver denúncia, não houver fiscalização, mas vamos dizer que haja uma denúncia ou que o órgão ambiental vá fiscalizar, ou a Secretaria de Meio Ambiente, a própria Prefeitura poderá fazer isso, ou os outros órgãos, IBAMA, que pertencem ao CISNAMA, o IBAMA, INEA. Então, eles poderão embargar a obra. Diante disso, você responde tanto penal, administrativamente, e ainda poderá responder uma ação civil pública. A multa que vai, prevista no decreto 6.514/08, é uma multa que vai de R$50 a 50 milhões. Fora embargo, fora a demolição compulsória, uma série de outras coisas que poderão acontecer. Então, quando eu resolvi falar isso com o Nelson, para que as pessoas, antes de comprar uma propriedade, em função dessa função social que ela deve exercer hoje, e diante das suas limitações administrativas pré-existentes, a pessoa, além de tirar certidões de ônus reais, certidões de ônus pessoais, ver se a propriedade tem algum impedimento, ela deve também observar as características naturais dessa propriedade. Porque acontece muito hoje, a pessoa compra uma propriedade para construir sua casa. Vamos dizer que ela compre essa propriedade próxima a um rio, ou qualquer curso d'água, e que do lado em frente passe uma estrada. Você vai ter que respeitar a faixa de domínio, que são 15 metros, e a faixa marginal de proteção dos rios, lagos e lagoas, né, artificiais, dependendo da vazão do rio, de 30 metros, 50 metros, dependendo. Então, você vai comprar uma propriedade que você não vai poder usar, você não vai poder utilizar, e isso já aconteceu no escritório com uma cliente minha, inclusive. Ela comprou uma propriedade com interesse de construir uma pousada, e comprou entre dois rios. O que aconteceu? Até hoje, ela não pôde utilizar aquela propriedade. Nós estamos esperando a reforma do Código Florestal para ver se abranda alguma coisa, mas no momento ela não pode utilizar para nada. Ela comprou uma propriedade que ela não pode utilizar. Em outros casos, tem clientes que compraram áreas com vegetação do bioma Mata Atlântica, por exemplo, nativa do bioma Mata Atlântica, e também não procuraram, não tentaram licenciar ou pegar uma autorização de corte, simplesmente chegaram e cortaram, tiveram sua obra embargada, tudo paralisado por conta disso. Então, antes de comprar qualquer propriedade, além de você pedir a certidão de ônus reais, pedir a certidão de ônus pessoais para ver se a pessoa tem alguma ação, até porque isso também poderá trazer algum problema, analisar também se está devendo alguns impostos, PTU, você tem que analisar a situação e a condição daquela propriedade, aonde ela está inserida. E, para isso, você vai buscar a ajuda de um profissional competente, né, ou advogado, ou engenheiro ambiental, ou topógrafo, qualquer pessoa para te orientar nisso, ou você vai até a própria Secretaria de Meio Ambiente e tente se informar, ou procure lá. Lá tem pessoas capacitadas que poderão te dar toda a informação possível, aquelas informações que você necessitar, relativas às características da sua propriedade. Então, é muito bom levar isso em análise também. Outro ponto também é que hoje existem muitas propriedades que têm multas ambientais. Fazendas, condomínios. Então, existe um grande número de propriedades com esse problema. Imagina você comprar uma propriedade, eu já vi um caso, que a pessoa tinha uma multa naquela propriedade de R$2.300.000. Imagina isso. O cara comprou de boa fé. Então, aí cabe ação de regresso em face daquele que vendeu e tal. Mas quanto tempo você irá levar para resolver isso? Isso é um ponto falho que eu acho na legislação, Nelson. Até um dia desse eu estava conversando, porque geralmente essas multas, elas não aparecem. Elas não são gravadas
na escritura da propriedade ou no próprio cartório, no RGI, não eram gravadas, não são gravadas. Né? Então, quando você pede a certidão, essas multas não aparecem. Então, eu acho que, ao meu ver, né, seria prudente, em função disso, ter um cadastro nacional, um cadastro local referente a essas multas, o que você pudesse ter acesso. Porque você acaba comprando uma propriedade, imagina, você compra isso, ou então pode ter um inquérito civil no Ministério Público exigindo a recuperação de toda a área, de uma grande parte da área, ou a pessoa firmou um TAC, termo de ajuste de conduta também, que nesse termo de ajuste de conduta ele é obrigado a recuperar uma área. Hoje, para você recuperar uma área de 1 hectare, você gasta de R$2.000 a R$5.000. Imagina se for uma área com uma extensão enorme, imagina com 50 hectares para se recuperar, que isso existe, isso acontece. Então tem que se ter muito cuidado hoje em adquirir a compra de uma propriedade e observar essas situações. Justamente por isso, não adianta você alegar nada, não adianta você alegar que você comprou e não sabia, é obrigação para ter, vai acompanhar a propriedade, vai acompanhar aquilo, não tem como você se eximir daquele ônus. Então, cuidado na hora de você comprar uma propriedade, atente para esses detalhes, se tiver alguma dúvida, procure um profissional da sua confiança, ou vai à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também tire suas dúvidas. Lá existem profissionais, como eu já falei, competentes. Hoje o Flávio conseguiu criar um corpo técnico, ele tem que dar esse mérito a ele. O Coronel Flávio criou um corpo técnico, tem pessoas capacitadas que irão lhe atender muito bem. Então vamos lá, Guilherme. Só para ficar bem claro, a pessoa hoje, quando compra um imóvel, compra um terreno, uma casa, ou qualquer coisa que seja, não basta ela tirar as certidões de praxe. Não. Não basta ela ir à prefeitura e ver no código de zoneamento se ali pode ou não pode determinado comércio, determinada tipo de atividade. Ela tem que se preocupar também com o meio ambiente, né? Ela tem que se preocupar em ver se na região, na área que ela comprou, o tipo de vegetação que existe ali, se existe rio próximo, se não existe, é isso, doutor Guilherme? Isso. Se a propriedade, por exemplo, está em topo de morro, às vezes o que acontece muito, até aquele cara que compra aquele direito, né? Então ele vai lá hoje, constrói sua casa, comprou o direito, de repente está em uma área que seja considerada APP de topo de morro, por exemplo. Ele comprou aquilo, na hora... APP? De topo de morro, área de preservação de todo o topo de morro é considerada área de preservação permanente também, o terço superior do morro. E o que acontece? Essa pessoa vai lá, comprou aquela posse, aquele direito, então construiu, isso a gente cansa de ver. Aí na hora, ele ia, as concessionárias de serviço público, hoje elas não podem simplesmente ir lá ligar a luz, não pode ir lá colocar água. O que eles vão pedir? Vão pedir, fazer um requerimento à Secretaria de Meio Ambiente ou à Prefeitura, à Secretaria de Planejamento, e vão analisar se lá poderá ou não. A prefeitura não permitindo, você construiu a casa e depois não tem água, não tem luz. Não vai poder ser. Isso é uma condição, isso hoje é condição para se construir. Então, você analisar antes de comprar outra coisa é importantíssimo. Você falou lei de zoneamento, por exemplo. Você imagina um empresário que compra uma área rural, uma grande extensão de terra, para lá construir uma fábrica, né? Vamos dizer assim, de sapatos, por exemplo. Antes de comprar a área, ele tem que fazer uma pesquisa do local, saber se na lei de zoneamento do município e de uso e ocupação do solo, se lá é permitido, ou no plano diretor, os municípios que não têm, no plano diretor ele indica as áreas que podem. Em Teresópolis, se eu não me engano, tem uma lei de zoneamento. Tem uma lei de zoneamento, eu não lembro o número agora, mas existe. E dentro desse local você vai ver, vai analisar se você vai poder fazer seu empreendimento ou não. Ou se você vai poder construir naquele local um posto de gasolina, por exemplo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, não só a questão ambiental, mas todas essas funções. A propriedade hoje, ela tem essa função propriedade. Então, você hoje não pode usar, gozar, dispor da sua propriedade como você bem quer. Você tem essas limitações, inclusive com estudo de impacto de vizinhança também. Na hora de você construir, por exemplo, qualquer prédio no centro de uma cidade, você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança, para saber qual o impacto que aquilo irá gerar em todo aquele entorno, em toda aquela região. Isso é muito importante, essas análises prévias. Tá certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Hoje o programa OAB em Foco vai ser um pouco mais curto, né? Vai ser um pouco menor. Faremos um pequeno intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Dr. Guilherme Paim falando sobre direito de propriedade e direito ambiental. Fique com a gente, é um breve intervalo comercial.
Estamos de volta com mais um bloco do programa ao vivo, do programa OAB em Foco ao vivo. Até troquei aqui, né, Guilherme? Programa OAB em Foco, hoje é 2 de agosto de 2010. Lembrando aos amigos advogados, semana que vem, dia 13 de agosto, nosso jantar em comemoração ao Dia do Advogado, falei no primeiro bloco. Ali vai acontecer ali no Casarão Vila Nova, na entrada do bairro Beira Linha, aquela entrada em frente à Casa e Vídeo, aquela pontezinha, primeiro restaurante ao lado direito. Vai acontecer dia 13 de agosto, a partir das 20 horas e 30 minutos. O ingresso duplo, R$ 50. E o ingresso individual, R$ 30. Esse ingresso duplo não é ingresso de casal não, tá? É ingresso para 2 pessoas. Pode ser do mesmo sexo, pode ser de casal. Você compra 2 ingressos por R$ 50 ou um ingresso por R$ 30. Com direito ao jantar, buffet de saladas, vai ter uma cerveja, um vinho branco lá também, para a gente comemorar o Dia do Advogado. Continuando aqui com o Dr. Guilherme Paim, que está falando sobre o direito ambiental e o direito à propriedade. Por que isso? Porque hoje em dia, com essa crescente de defesa do meio ambiente, essa preocupação crescente, nós estamos enfrentando, não vou chamar de problemas, né? Mas aquelas situações em que a pessoa tem uma propriedade e essa propriedade está trazendo, de alguma forma, um prejuízo, um dano ou um risco ao meio ambiente. E as autoridades de defesa do meio ambiente estão agindo. Então, o doutor Guilherme Paim está aqui hoje para orientá-lo a entender essa legislação, o que acontece se você está em discordância com a lei de meio ambiente. Doutor Guilherme, vamos lá, explica para a gente aqui, quando é necessário o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental? Quando existe a necessidade desses documentos? O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental é exigido para empreendimentos de grande potencial, que possam causar grande dano ambiental. Eu vou ler aqui que fica mais fácil no artigo 225, parágrafo 3º. No parágrafo 1º, inciso 6. 4. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, o que acontece? Significativa degradação ao meio ambiente. Isso é muito subjetivo, mas hoje nós já temos no estado do Rio, por exemplo, várias leis que vêm regulando essa situação e definindo o que é médio, o que é insignificante impacto ambiental, médio impacto ambiental, grande, e as atividades que exercem isso. Então, em virtude da lei, ficou muito mais fácil hoje você definir isso. Eu até vou passar aqui quais são. Hoje tem o decreto 42.159 do Estado do Rio de Janeiro, que ele também dividiu também em inseriu mais 3 tipos de licença ambiental, além das que nós já conhecíamos, né, que anteriormente, que era a licença de instalação, a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Foi inserida a licença ambiental simplificada, que engloba esses 3, para empreendimentos de insignificante impacto ou médio impacto ambiental. Licença ambiental de recuperação também do final do empreendimento. Você deverá apresentar um relatório e não poderá, por exemplo, fechar seu empreendimento sem antes fazer essa licença, ingressar com esse pedido dessa licença. Isso acontece muito em postos de gasolina e grandes empreendimentos que geram algum impacto, algum dano na região. Empreendimento imobiliário, um condomínio que vai surgir dentro de uma área próxima à reserva? Depende desse condomínio. Se for condomínio, se eu não me engano, são acima de 100 hectares, ele é exigido licença, o estudo de impacto ambiental, o EIA-RIMA, né? Um condomínio vai variar de acordo com a área e não com dano causado, até porque se for em área urbana, esse condomínio tem uma previsão, não é exigido para a área urbana, por exemplo, esse condomínio que tenha menos de 100 hectares, que destine a reserva florestal legal, mas há uma exigência do órgão ambiental e eles acabam pedindo, e as pessoas acabam cedendo, até por ser uma variável, né, no empreendimento, e acaba valorizando o empreendimento. Entendi. E acima de 100 hectares, por exemplo, vai depender da área. Vamos dizer, se tiver resquício de floresta bioma Mata Atlântica, por exemplo, terá que ser destinado 30% daquela área. Tá. Doutor Guilherme, me explica uma coisa. Eu, semana passada, estava conversando com um amigo
e ele tem um terreno aqui, se não me engano, em Vargem Grande, e ele está se preparando para a plantação de eucaliptos. E eu conversei com ele e falei assim, olha, é Rafael o nome dele, eu falei, olha, Rafael, você preste atenção, porque eu já ouvi, até citei seu nome, já ouvi o doutor Guilherme falar, que existe uma legislação que limita a quantidade de árvores a serem plantadas em acordo com a altitude do município. É isso? É isso. Não é quantidade de árvores, é a área. Esse é o decreto, rapaz, hoje está me falhando esse número, é 42989 de 2010, que regulou a Lei 5067 de 2007. Então, para a silvicultura econômica, dependendo da região hidrográfica que o município esteja inserido, você poderá plantar no máximo, acima de 800 metros, até 10 hectares. Na nossa região, que é a região hidrográfica do Rio Piabanha, nós poderemos, acima de 800 metros, plantar até 10 hectares. Que já é uma limitação também administrativa ao direito de propriedade, que antigamente você poderia plantar a área inteira se quisesse, e hoje não. Em decorrência dessas leis, já vem criando essas limitações, e essa é uma limitação. A gente até que tem uns problemas aqui no município, que tem gente que anteriormente à lei já plantou aí 200 mil pés de eucalipto, que isso corresponde a uma área de 30, 50 hectares, 1 milhão de pés de eucalipto, tem pessoas que têm esse quantidade. E o que acontece no caso desse, uma pessoa que já esteja com essa plantação? Nelson, eu liguei para o INEA e expus essa situação, logo após o decreto. Então, nessa situação, me passaram para a ouvidoria, para a vice-presidência, me passaram para uma série de pessoas e ninguém conseguia dar uma solução nisso. Mas dependendo da situação, eu já consegui fazer um termo de ajuste de conduta, por exemplo, para a pessoa recuperar a área em 20 anos. Tá, explica o que é termo de ajuste de conduta, por favor. Nelson, o que acontece? O termo de ajuste de conduta, ele poderá ser firmado ou pelo Ministério Público ou por qualquer órgão ambiental, quando haja o dano. Então, vamos dizer que você tem uma multa ou você tem um problema com esse que eu parecia. Então, é um instrumento utilizado pelos órgãos pertencentes ao Cisnama e pelo Ministério Público para fazer o quê? Como se uma forma, com proposta de recuperação do dano, por exemplo. Compensação. Uma compensação ou proposta de recuperação do dano, de recuperação de área. Está até aqui na Lei de Ação Civil Pública, até interessante, eu vou dar uma lida aqui. Lei de Ação Civil Pública, está na Lei de Ação Civil Pública, é onde está previsto o termo de ajuste de conduta. Está no, deixa eu só lembrar aqui, gente, que isso aqui, tá, achei, é no artigo 5º, parágrafo 6º. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Isso é muito importante, Nelson. O termo de ajuste de conduta é um título executivo extrajudicial. Para se você firmar esse termo de ajuste de conduta, existem determinados pressupostos. Por exemplo, ele pode ser feito na obrigação de fazer, de entregar, ele pode ser feito dentro das obrigações que nós conhecemos lá do direito civil. Só que acontece o seguinte, nele, para ele ter validade, é combinado uma multa, em caso de descumprimento do termo de ajuste de conduta. Então, muitas vezes, ao assinar, a pessoa, para se livrar daquele problema, também isso acontece muito, para se livrar daquele problema junto ao Ministério Público, ou aquela multa que ele recebeu, ele assina esse termo, ele faz qualquer coisa para se livrar daquilo, e depois não consegue cumprir. E acaba continuando com um problema ainda maior. Piorando, né? Que é um título executivo extrajudicial, vai ser executada a multa, e essas multas, tem multas de R$1.000 por dia, de 1 milhão, 2 milhões diário, em caso de descumprimento, dependendo do dano ou da recuperação. Então tem que se tomar muito cuidado na hora que você for convocado ao Ministério Público para uma reunião, uma audiência com a promotoria, ou na proposta, junto a qualquer órgão ambiental, ou qualquer órgão público que fala, né? Ele não fala assim, só de órgãos ambientais, né? Fala de qualquer órgão público. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de firmar esse termo de ajuste de conduta. Tem situações que uma pessoa conseguiu, Nelson, comprometer 60% da área dela produtiva. E o cara é agricultor, vive da agricultura. Aí você imagina, mas não é culpa do Ministério Público. Ele faz a proposta, aguarda a contraproposta. Basicamente uma negociação. Você, inclusive, pode dizer os prazos que você pretende cumprir aquilo em 10 anos, em 20 anos. É o que eu falei aqui. Eu tive um termo de ajuste de conduta que eu firmei por 20 anos. A pessoa recuperar a área em 20 anos.
Então ele tem um percentual a ser cumprido a cada ano. Então você tem que analisar isso, você não pode comprometer toda a sua área, como aconteceu com essa pessoa, que comprometeu 60% da área. E está em condomínio ainda, ele mais 2. Então, quer dizer, ele inviabilizou o agronegócio, simplesmente ele conseguiu inviabilizar. Então, diante disso, a gente está tentando, junto a esse órgão ambiental, refazer ou negociar isso para poder permitir que essa pessoa continue usando a propriedade. Então, é uma coisa complicada. Então, não se precipitem, não assinem qualquer coisa para se livrar de um problema que você poderá arrumar um problema ainda pior ou maior. Então, na hora de firmar o termo de ajuste de conduta, analise aquela proposta feita inicialmente, apresente a sua, diga suas necessidades também, porque na realidade tem aquela história de que dizem que a legislação ambiental é para proibir, para não permitir uso, não sei o que, nada disso. Pelo contrário, a legislação ambiental ela tem o cunho e a função de permitir que você continue desenvolvendo sustentabilidade. No entanto, tem as formas de se compensar, tem como você destinar uma parte, por exemplo, a reserva legal. Você tira dando os 20% da reserva legal, você poderá usar toda a sua propriedade, fora as áreas de preservação permanente, bioma Mata Atlântica, você dando 30% da área, você poderá utilizar todo o restante da área. Se você não tiver aquela área, você quiser destinar a outra, a própria lei do bioma Mata Atlântica permite que você dê uma área de igual valor ecológico em outra região. Então, tem as formas de se compensar, tem a forma de continuar desenvolvendo economicamente com sustentabilidade. A legislação ambiental tem essa função princípio. E muitas vezes as pessoas não compreendem isso. Entendi. O direito ambiental está crescente, né, doutor Guilherme? E hoje em dia é incontestável que ele faz parte do nosso dia a dia, tem que ser observado, a natureza tem reclamado, né, esses abusos que nós temos cometido. Eu vou fazer aqui um convite a você, colega advogado. O programa OAB em Foco é uma realização da 13ª subseção, hoje presidida pelo Dr. Jefferson de Faria Soares, em parceria com a Diário TV, tá certo? Eu sempre falei, e vou repetir, eu, Nelson, eu sou apenas um apresentador do programa, e a porta está aberta para você, amigo advogado de Teresópolis, inclusive para apresentar o programa. Este programa não é do Nelson, este programa é da 13ª subseção. Então, se você tem vontade de participar do programa OAB em Foco, se você gostaria de ser inclusive o apresentador, vai ser um imenso prazer tê-lo aqui. Procure a 13ª subseção, manifeste o seu desejo e venha nos ajudar a fazer um programa que seja realmente de utilidade pública para o município de Teresópolis, para os cidadãos. Nós estamos passando por uma fase de adequação, porque fazer televisão é complicado, né, doutor? Ainda mais a gente que não tem essa experiência. Eu comecei a fazer esse programa em dezembro, final de dezembro, início de janeiro, propriamente dito, né? Foi início de janeiro que começou o programa Bem em Foco, e a gente tem se adequando a essa nova realidade de nossa vida, que é apresentar um programa de TV. Mas eu tenho o maior prazer em dizer que as portas estão abertas. A 13ª subseção, presidida pelo Dr. Jefferson, é uma presidência democrática, ele quer que as pessoas participem, e eu gostaria que você, colega advogado, também participasse do programa OAB em Foco para enriquecer ainda mais a cidade de Teresópolis com a cultura jurídica. Então, se você tem essa vontade de participar de um programa de TV, eu convido, vá à subseção, manifeste esse desejo que eu entre em contato com você, tá certo? Eu preciso fazer, olha, antes de fazer um intervalo, dizer, Camila Liverte, esse recado é principalmente para você, minha amiga Camila, que participa do programa, mas que fica um pouco inibida de aparecer frente às câmeras. Então, uma amiga, a Camila é uma pessoa que eu adoro, fez aniversário recentemente, então é um recado direto para você, tá, Camila? Vou fazer mais um pequeno intervalo comercial e volto em seguida com o último bloco do programa, hoje o programa curtinho, falando sobre direito ambiental, com o Dr. Guilherme Paim. Fique com a gente, não saia daí. Estamos de volta com o último bloco do programa OAB em Foco de hoje, dia 2 de agosto de 2010, são 21 horas e 20 minutos. Novamente vou fazer a chamada para o nosso jantar do dia 13 de agosto, ali no Casarão Vila Nova, jantar comemorando o Dia do Advogado. É um evento que está sendo organizado pela Comissão de Eventos da Ordem dos Advogados 13ª subseção aqui em Teresópolis,
hoje presidida pela minha amiga doutora Marcela Paiva, tá certo? Ela está organizando esse baile lá, esse jantar, dia 13 de agosto, a partir das 20h30, ingresso duplo, você compra 2 ingressos, o amigo advogado, no caso, compra 2 ingressos por R$50 e um ingresso por R$30. Então, 2 ingressos custam 50 ou um por 30. Casarão Vila Nova, dia 13 de agosto, jantar comemorando o Dia do Advogado. É uma realização da 13ª subseção, hoje presidida pelo Dr. Jefferson de Faria Soares. Terminando aqui o programa de hoje, eu vou passar as considerações finais para o Dr. Guilherme Paim, que está falando sobre direito ambiental e direito de propriedade. Como você deve ter a sua propriedade em harmonia com o meio ambiente. Dr. Guilherme, suas considerações aí, por favor. Nelson, desde o início do programa eu vim falando, né, que a propriedade hoje deve exercer sua função social. Mas, além de tudo, o direito de propriedade ainda é um direito fundamental e uma garantia constitucional. Então, o que as pessoas têm que entender é que ela exerce essa função, ela existe essas limitações pré-existentes, administrativas, pré-existentes ao direito de propriedade, mas que você não está impossibilitado de usar sua propriedade em consonância com a legislação ambiental. O que você deve fazer e procurar fazer é procurar se informar ou na hora de adquirir uma propriedade ou de comprar um bem. Não só uma propriedade, qualquer bem, né, Nelson? Então você tem que se informar para você não simplesmente não pegar aquele seu patrimônio, aquele dinheiro que você guardou durante tanto tempo e depois ver o seu sonho ir pelo ralo abaixo, né, ou por água abaixo, porque você ou não vai poder construir, porque está numa área de preservação permanente, ou porque você comprou uma propriedade, por exemplo, comprou uma casa em um condomínio que possuía uma multa com valor absurdo e você, no futuro, terá que arcar com aquilo, né? Porque o incorporador ele vai responder por 5 anos. Depois disso, quem responde é o condomínio, né? Aquelas pessoas que estão ali, que adquiriram bem. Então, tem que se atentar para esses detalhes. Então, na hora de se comprar uma propriedade, é importante se observar todos os fatores, se analisar isso. Se você tem alguma dúvida, você vá ao órgão ambiental, como eu falei no início, procure um profissional de sua inteira confiança, pode ser um engenheiro, pode ser um topógrafo, existe muita gente capacitada hoje em Teresópolis, é impressionante. Cada dia que eu passo na rua, conheço pessoas que se especializaram, que estão correndo atrás, que estudam não só o direito ambiental e outras matérias que são multidisciplinares com o direito ambiental. Então, você pode ir à secretaria também. A secretaria hoje, o Coronel Flávio, isso é aquele negócio. Nós temos que dizer o que está dando certo também, o que funciona na cidade, não é só crítica. Então, a secretaria hoje, meio ambiente do município, ela está bem estruturada, tem um corpo técnico eficiente, pessoas muito bem qualificadas. Foi uma preocupação que eu vi do Coronel Flávio e ele conseguiu qualificar essas pessoas. Então tem que se dar mérito a quem tem mérito. O subsecretário Maurício também, o Fabrício lá, que é responsável pelo licenciamento, são pessoas super competentes. Você vai até a secretaria, antes de fazer qualquer empreendimento, analise e veja se existe, se você tem que licenciar ou pegar uma autorização para você fazer a sua casa ou instalar seu empreendimento. Não faça, porque o que pode acontecer, vamos dizer, pode haver denúncia, pode não haver acontecer nada, você vai fazer, ninguém vai denunciar, acabou, está feito. Agora, o que acontece? O problema todo é se houver denúncia. As pessoas, quando chegarem lá, vão fiscalizar, vão embargar a obra, você pode levar uma multa. Até que, nesse sentido, outro ponto também favorável da Secretaria, a atuação também e a preocupação que se tem aqui em Teresópolis hoje, e não só em multar e penalizar. A atitude da Secretaria, pelo que eu tenho visto hoje, eles notificam, você vai até a Secretaria, eles procuram tentar te ajudar a adequar a legislação, não tem uma atitude arbitrária como vem acontecendo, porque muitas vezes a legislação ambiental ela é usada até para desrespeitar direitos fundamentais, e em nome de nenhum tipo de legislação nós podemos permitir isso. É uma função do advogado também. Então, mas aqui em Teresópolis eu tenho visto isso, essa preocupação em educar também, em orientar. Então vá à secretaria se você tem dúvida, até daquilo que você vai comprar. Estou comprando uma área que tem árvores assim, assado, ou leva uma planta do local. Ah, não, tem um rio passando, um curso d'água passando no meio. Se eu comprar essa propriedade eu vou poder construir lá, eu vou ter autorização, vou conseguir licenciar. Então você tem que procurar tirar essas dúvidas antes de comprar qualquer coisa. Em relação às multas, nada nós podemos fazer, porque se tiver a multa, ela não grava
antes, porque tem os recursos administrativos, depois também podem ter ações próprias, como a ação anulatória de ato administrativo posterior ao recurso administrativo. Então, elas não gravam a matrícula na matrícula do imóvel. Então, fica muito difícil você saber se existe uma multa, se não existe, se existe um termo de ajuste de conduta, porque isso não agrava a matrícula do imóvel. Esse que é o problema. Então, ou nós criamos um cadastro, ou fazemos um requerimento, né, para saber se, junto ao Ministério Público ou junto aos órgãos ambientais, se tem alguma restrição referente àquela propriedade, mas não há um cadastro disso. Deveria ter, né? Eu entendo assim. E só cabendo àquela pessoa que compra aquela propriedade uma ação de regresso em face daquele que vendeu, né, de má fé, né? E nem sempre isso vai ser uma coisa que você, um resultado que você vai conseguir a curto prazo. De repente você vai levar anos da sua vida em uma aventura jurídica, por assim dizer. Então é importante que você faça toda essa pesquisa. Não compre nada, não adquira nenhuma propriedade, ou posse, ou direito, sem antes ver as condições do que você está comprando. É um recado que eu tenho a dar. E também tem que passar aqui, relativo ao licenciamento ambiental, as pessoas que quiserem saber se aquele empreendimento se é de baixo, médio, o potencial de impacto, um grande potencial de impacto, a resolução número 12 do INEA, ela define o que é. E saiu agora recentemente também o decreto 42.440, que descentralizou também o licenciamento ambiental para determinados tipos de empreendimento, passou a competência das prefeituras que têm convênio com o Estado para isso, para tanto. E acho que só isso, vamos ver aqui. Também, se você quiser calcular custas também dos processos de licenciamento, resolução CONEMA número 18 e 23. Então, esse é o detalhe. Na semana passada eu falei sobre o princípio da impessoalidade, e eu falei que nós não podemos dar tratamento diferenciado. Eu falei uma grande besteira, desculpa aqui. Não somos nós. A administração pública, ela não pode dar tratamento diferenciado aos seus administrados. Então, é a administração pública. É só esse recado que eu tenho a dar hoje, Nelson. E espero que tenha sido útil para aqueles que desejam, a partir de agora, e quando forem comprar suas propriedades, ou da forma que for, tomarem as cautelas necessárias para não ficar com um grande problema. Tá certo, Guilherme. Boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, Guilherme, nós que temos que agradecer. Com certeza foi esclarecedor o que você falou, e direito de propriedade é um tema sempre interessante. Eu vou terminar o programa de hoje. Hoje o programa OAB em Foco foi curtinho, e vou repetir o convite da doutora Marcela Paiva, lembrando a você, amigo advogado, que semana que vem, dia 13 de agosto, jantar comemorando o Dia do Advogado. Dia 13 de agosto, vai ser realizado no Casarão Vila Nova, ali, aquele restaurante na entrada do bairro Beira Linha, entrando pela Casa e Vídeo ali, passou a ponte, a primeira direita, primeiro restaurante à direita, o jantar comemorando o Dia do Advogado. O ingresso duplo custa R$50. Você compra 2 ingressos por R$50, com direito ao jantar, buffet de saladas, e o ingresso unitário, R$30. Esse jantar é uma realização da 13ª subseção, hoje presidida pelo Dr. Jefferson de Faria Soares. Eu vou encerrar o programa OAB em Foco de hoje, também uma realização da 13ª subseção, em parceria com o Diário TV. É uma satisfação fazer esse programa, e eu espero você na próxima semana, a partir das 20h30, toda segunda-feira, ao vivo. Um forte abraço, fiquem com Deus e uma excelente semana para todos.